Olá! Hoje a gente vai conhecer a história incrível de transformação da Dona Marlene, uma mulher de 47 anos que teve a vida completamente mudada por uma decisão bem simples, viu? E essa decisão foi tomada no momento mais difícil que ela estava passando. É uma jornada que mostra direitinho como um começo pequeno, mas bem pequeno mesmo, pode levar a um sucesso que ninguém imaginava. Bom, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nessa imagem. São dois mundos completamente diferentes, né? De um lado, dívidas, desespero, a ponto de não ter dinheiro para comprar pão. Do outro, uma empreendedora, dona da própria loja, com estabilidade financeira. A pergunta que fica no ar é: como é que essa virada de chave aconteceu? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para entender o sucesso, a gente precisa primeiro entender a necessidade. A jornada da Dona Marlene não começou com um plano de negócio super bem elaborado, não. Começou, na verdade, lá no fundo do poço financeiro. Aos 47 anos, a situação era, assim, crítica. O marido tinha perdido o emprego, as contas de luz, de água, aluguel, tudo atrasado, se acumulando, o dinheiro simplesmente parou de entrar. E a cada dia que passava, as compras de mercado ficavam menores, e a esperança parecia ir diminuindo junto, sabe? Não era só uma fase ruim, era uma crise de verdade. E aí veio o momento que mudou tudo. Sabe aquele momento que parece cena de filme? Foi isso. Ela abriu o armário da cozinha e não tinha quase nada. Só um pouquinho de café, açúcar e arroz. Foi essa imagem, a imagem da escassez, que acendeu uma faísca dentro dela. E aqui estão as palavras exatas dela. Alguma coisa precisa mudar, porque desse jeito não dá mais. Esse é o ponto crucial. Não foi um desejo de empreender, sabe? Foi uma declaração de sobrevivência. A decisão de fazer alguma coisa nasceu da mais pura necessidade. Ok, a decisão de mudar estava tomada. Mas, e a ideia? Fazer o quê? Como muitas das melhores ideias da vida, ela não veio de uma pesquisa de mercado, não. Veio de uma conversa casual ali na vizinhança. Vamos ver como isso aconteceu. A solução estava literalmente ao lado de casa. Uma vizinha, a Rosângela, vendia lingerie numa sacola, de porta em porta. A Marlene viu aquilo e ficou curiosa. Mas, claro, logo vieram as dúvidas, né? Ah, mas eu não sei vender, eu tenho vergonha. São sentimentos que todo mundo conhece bem quando pensa em começar algo do zero. E olha que genial a simplicidade da solução. A vizinha mostrou para ela que não precisava de dinheiro para começar. Apresentou esses 3 modelos super acessíveis. E a Marlene escolheu o segundo, consignação. Ou seja, pegar os produtos e só pagar por eles depois de vender. Risco? Zero. E tudo começou com este número aqui. 10. Apenas 10 peças de lingerie dentro de uma sacola. Não era um estoque gigante, não era uma loja, eram só 10 peças. Isso mostra de um jeito brilhante que, para começar, não precisa de muito. Só precisa do suficiente para dar o primeiro passo. Com as 10 peças na sacola, veio a parte mais difícil. E não era sobre vender, não. Era sobre superar o medo de tentar. O primeiro dia, a primeira porta, esse era o grande desafio. Tenta imaginar a cena. A Marlene parada em frente ao portão da primeira casa com a sacola na mão e travada. Completamente paralisada. A vergonha, o medo de ouvir um não, é um momento de vulnerabilidade total, onde a jornada toda poderia ter acabado antes mesmo de começar. A pergunta que não saía da cabeça dela, será que eu entro? É uma pergunta tão simples, mas que carregava o peso do futuro inteiro. Entrar significava tentar. Ficar parada significava voltar para o armário vazio. E a resposta para essa dúvida foi um sucesso imediato. Ela entrou e vendeu. Vendeu 3 peças. Logo na primeira tentativa. A recompensa pela coragem não foi só o dinheiro. Foi uma injeção de confiança na veia. No final da primeira semana, todas as 10 peças tinham sido vendidas. O dinheiro, claro, ajudou a comprar mais produtos, pagar uma continha ou outra. Mas o ganho real, o verdadeiro capital que ela construiu naquela semana, foi a confiança. Ela percebeu que sempre tem gente querendo comprar e que mulher sempre precisa de lingerie. Essa confiança do comecinho foi o combustível para tudo que veio depois. A primeira semana provou que o modelo funcionava. Então agora era hora de crescer. Vamos avançar um pouco para ver como isso foi construído. O crescimento não veio de estratégias de marketing super complexas, não. Veio de coisas simples e muito eficazes. Ela aprendeu a mostrar os produtos sem vergonha, a ser flexível no pagamento, a conversar e criar um laço com as clientes. E aí, claro, o poderoso marketing boca a boca começou a funcionar. Uma cliente indicava para outra, que indicava para outra. A progressão foi bem clara e constante. No primeiro ano, o dinheirinho que começou a sobrar foi todo reinvestido.
No segundo, ela já começou a vender também pijamas e roupas, atendendo aos pedidos das próprias clientes. E alguns anos depois, veio o grande passo: alugar um ponto comercial pequeno e abrir a sua primeira loja. Então, o que a gente pode aprender com essa jornada tão incrível? A história da Dona Marlene é praticamente um manual de como transformar necessidade em oportunidade. Vamos resumir aqui as lições mais importantes. Aqui está o resumo da ópera. 4 elementos que foram fundamentais: a decisão de dar o primeiríssimo passo, a coragem para encarar o medo inicial, a persistência para não desistir no meio do caminho e, um ponto crucial, escolher um produto que as pessoas realmente precisam. E por que a lingerie funcionou tão bem? Esse quadro explica a lógica do negócio por trás da escolha. É um item de necessidade, que tem uma frequência de compra alta, um preço que cabe no bolso de muita gente e uma margem de lucro boa. É um modelo de negócio quase perfeito para quem está começando com pouco. E no final, a gente volta para o começo. A própria Marlene resume a jornada dela com essa frase poderosa: a maior oportunidade da vida dela nasceu no maior momento de dificuldade. É um lembrete de que os nossos pontos mais baixos podem ser, na verdade, a base para os nossos maiores sucessos. E assim, a gente termina essa análise com uma pergunta para reflexão. A história da Dona Marlene começou com uma sacola, 10 peças e um ato de coragem. Fica o pensamento: qual poderia ser o pequeno passo, a decisão simples, capaz de mudar uma história? Agradeço a companhia e até a próxima.